Fala galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva aqui para o podcast VF Comunica Cast. Desta vez tenho um amigo, Jorge Brito, faixa preta de jiu-jitsu, ex-lutador de MMA e uma das pessoas mais influentes do jiu-jitsu no Canadá. A gente vai estar aqui para conversar sobre jiu-jitsu profissional e por que a valorização, o jiu-jitsu profissional não fica só restrito aos atletas. Prazer ter você aqui, Jorge. Fala galera, fala Vitor, pô, um prazer estar aqui, prazer estar falando com você, tô acompanhando teu trabalho aí, e tá mandando bem pra caramba, tá cobrindo um montão de espaços aí que a galera do jiu-jitsu queria estar vendo, essa proximidade que você tem com os atletas aí é muito legal e é um prazer poder estar aqui falando com você e com a galera que te escuta. Vamos lá. Jorge, falando do jiu-jitsu no Canadá, a gente vê sempre os polos assim mais falados. Brasil, claro, sempre vai ser. Estados Unidos como uma das potências também. Europa ali sempre foi falado de jiu-jitsu na Europa, Abu Dhabi, os Emirados Árabes, mas no Canadá era uma coisa pequena, muito pequena que se falava. Hoje a gente já vê muitos professores optando por Canadá e também Austrália, mas focando no Canadá. Qual ano que você chegou aí? Como foi teu primeiro contato com o jiu-jitsu no Canadá? Bem, eu cheguei aqui em 2008, maio de 2008, fui convidado pelo meu mestre Saulo Ribeiro. Ele já tinha aqui um afiliado, que é essa academia que eu tô até hoje, que é a Toronto BJJ. Então, a academia precisava de um professor para estar full time. Na época, eu não sei se eu tinha ido em San Diego para o primeiro Mundial, 2007, tinha ficado um tempo lá. O Xande tinha me sugerido ficar lá direto, eu não queria ficar ilegal. Eu lembro que tinha uma academia lá para eu dar aula, eu e o Morango lá em Chula Vista, uma coisa assim. Tinham várias oportunidades, mas eu decidi voltar para o Brasil para tentar acertar visto e vir de uma forma menos estressante, né? Sim. E aí, aí nesse meio tempo, a gente se comunicou, e é um fato até, eu posso me demorar muito, porque já é uma questão de fé. Eu estava trabalhando muito lá no Brasil, eu sempre fui professor de educação física, e acabou que a profissão de educação física foi que que sustentou meu sonho. Então eu era competidor ativo de MMA na época, até mais do que o jiu-jitsu. Eu nunca deixei de competir o jiu-jitsu, mas eu estava priorizando um pouco o MMA desde 2004, e eu estava fazendo parte da Black House no Rio de Janeiro, que o time que era do Joinha na época. Sim. Hoje eles têm um polo nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, e o Carlão Barreto agora está fazendo a Black House Jiu-Jitsu, né? O Carlão na época era um dos nossos coordenadores, e eu treinava ali na Black House, e claro que sempre indo na academia Grace também, a Grace Tijuca, Grace Maitá. E nisso o Saulo fez esse convite, na hora eu aceitei. Eu tinha, não por acaso, mas uma noite antes dele ter me passado o rádio na época do Nextel, eu estava pedindo a Deus realmente uma oportunidade de viver do que eu amo, que é viver do jiu-jitsu. Eu queria ter uma oportunidade. Eu sempre projetei a minha vida, a minha carreira para um dia estar morando fora. Eu não tinha planejado o Canadá, mas eu sempre tentei os Estados Unidos. Eu tive 4 vistos negados. O quinto, eles me deram um visto de literalmente 15 dias, que foi quando o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu aconteceu na Califórnia. E eu fui, usei 14 dias do meu visto e voltei. E aí fui para o Canadá em 2008. Então, nesse meio tempo, eu por intermédio da irmã do Amaury Bittetti, eu fiquei sabendo que eu poderia ter tido a minha cidadania portuguesa. E então, naquele contato aqui ali, a mãe do Amaury era general cônsul de Portugal, e foi num tempo recorde conseguir fazer meu passaporte português, então que não me exigia visto para ir para o Canadá nem para os Estados Unidos. Então fui novamente para San Diego, passei mais um tempo lá, ajudando, dando aulas, me adaptando um pouco ao sistema norte-americano, e tive ajuda muito grande ali do Xande, do Saulo, né, na Universidade do Jiu-Jitsu. E dali eu conheci o que hoje é meu parceiro, o Josh, que é o dono da academia Toronto BJJ,
que fundou comigo a Jiu-Jitsu for Life Team, e a gente veio para o Canadá. Cheguei aqui no fim da primavera, eles foram bem espertos, porque eu não peguei o inverno. E quando eu cheguei, a academia era uma bagunça, mas tinha uma galerinha treinando, e a gente já começou a iniciar o processo de estruturar o treinamento para a gente poder crescer. Então, foi tudo bem planejado. Hoje, claro que com muitos erros e tentativas frustradas de sistemas, mas eu sempre tive essa ideia na minha mente, até pela minha formação em educação física, que para você treinar pessoas, você tem que ter uma programação, você tem que ter um planejamento, desde o mais básico ao mais avançado. E a gente foi colocando aquilo em prática, e hoje eu posso falar que a academia é uma das maiores do Canadá. Não sei se é a maior, não vou falar isso, mas a gente estaria figurando entre as maiores academias da América do Norte, porque a gente tem bastante aluno. Eu agora não sei exatamente o número, da última vez que eu vi, que eu não sou eu que cuido dessas contas, a gente estava entre 800 e poucos alunos, a gente tem 10 instrutores, a gente tem o maior grade de horário do Canadá, com certeza. Isso facilita muito o trabalho da galera aqui. E foi assim. E eu comecei a me envolver também com os campeonatos. Os campeonatos de jiu-jitsu aqui estavam muito atrás na época que eu cheguei. Então, já comecei a me envolver e saber como trabalhar com os campeonatos aqui, porque eu já trabalhava no Brasil. No Rio de Janeiro, a gente tinha lá, eu e um amigo meu que mora hoje na Austrália, que é o Bernardo Magalhães, que lutou UFC e também é um dos principais professores de jiu-jitsu na Austrália hoje. A gente tinha um campeonato chamado Copa Tijuca, fizemos 4 edições no Rio de Janeiro, e também sempre trabalhei na CBJJ, FJJ Rio, e aqui eu fiz um campeonato chamado Copa Ontário, onde eu trouxe o Álvaro Mansur para fazer o primeiro curso de arbitragem aqui oficial, para poder ajudar os professores aqui a ganharem aquele certificado, né, da IBJJF na época, e começar a já ter aquela integração com o sistema internacional de jiu-jitsu, que eu vi que eles estavam muito isolados, ainda estavam usando umas regras diferentes, que eram muito mixadas com o que tinha do Japanese Jiu-Jitsu. Nesse bate-papo da gente, a gente pode até falar sobre essa estrutura aí para o pessoal que não entende muito ainda o que é a JJIF, que trabalha junto com a UAE JJF, que já se tornou uma outra parte diferente da AJP, né? Enfim, e a gente começou a adicionar aqui no cenário, começamos a fazer campeonato, e isso gerou uma concorrência, né? O pessoal local começou a não me ver tão bem, começou a rolar uns boicotes e tal, mas eu acho que isso foi muito, muito válido. Eu realmente fomentei a rivalidade entre as academias, eu não deixava meus alunos treinarem em academias diferentes, e eu falo depois por isso, se vocês quiserem entender o meu ponto de vista, porque eu acho que era importante naquele momento a gente gerar essa rivalidade para você ter um motivo para ele lutar um campeonato, querer ganhar os caras da outra academia. Até também para ajudar a popularizar o esporte, porque essa era a sua ideia no Canadá, né? Exatamente. E com isso eu trabalhei junto com vários professores e com outras federações, até o ponto que a gente pôde trazer eventos da IBJJF para cá. Hoje eu estou ajudando, eu sou um dos representantes aqui também do jiu-jitsu profissional, do AJP e da IBJJF, assim como eu tenho o meu circuito que eu chamo de Next Gen, que tem essa ideia de ir levando o campeonato nesse formato internacional e montando essa network para eu poder ter a habilidade de oferecer tanto para o AJP quanto para a IBJJF o mercado, entendeu? Porque eu acho que se eles não estiverem presentes aqui, o nosso jiu-jitsu ainda vai continuar andando devagar. Então, quanto mais você tem contato com as melhores federações, mais surge o interesse do esporte. Eles são os melhores no que diz respeito à organização de evento e promoção. Isso vai trazer atletas, etc. Então, isso tudo faz parte de um plano grande, né, que a gente chama de um macro plano, para poder tentar crescer mais ainda o jiu-jitsu aqui no Canadá, que já avançou, mas ainda tem muito para avançar.
Interessante que você tocou num ponto lá que você foi formado em educação física, você aprende para treinar pessoas, né? Para Certo. conduzir exercícios para as pessoas, para saber como lidar com a pessoa. Tem uma deficiência aqui e ali, quando ela não fazer ela se adaptar aos movimentos, que nem todas as pessoas vão conseguir fazer o normal, que é para todo mundo, tem que se adaptar. E no jiu-jitsu, às vezes, o ensino é um pouco diferente, pelo visto de que se você, na mente de algumas pessoas, se você for um atleta top, você vai ser um professor top. E não é 100% de certeza disso. Isso é muito diferente. E pouco se fala disso. Mas tem muitos professores já aqui no Brasil que eu vejo que ensinam os alunos a serem professores. Na sua visão, assim, o atleta também, a linha, né, que corta ali, jiu-jitsu profissional, ela também vale para professor profissional, certo? Na tua visão. Com certeza. Partindo desse princípio, né, eu vou tentar aqui fazer da forma mais simples possível para o pessoal que está escutando entender a minha ideia. O que acontece? A gente tem um jiu-jitsu que abrange uma coisa, uma grande possibilidade, que é ensinar a pessoa a se defender e também estimular a pessoa a fazer parte de um esporte. Então, o que acontece? Muitas academias, eu não vou falar todas, mas muitas academias não estão preparadas para oferecer o jiu-jitsu de uma forma mais básica. E quando eu falo básica, eu não estou falando das técnicas. Eu estou falando de uma forma em que você vai fazer com que o próprio indivíduo escolha o seu caminho. O que acontece? A gente oferece ou só o esporte, que na maioria, o que eu vejo aí no Brasil, pelo que eu vivi, né? É muito o esporte, a prática esportiva, ou tem academias que vão mais para aquele lado só de defesa pessoal. Não tem nada errado nisso. Você escolher um nicho para você falar assim, eu quero ficar aqui. Mas só que, se você parar para pensar, você está restringindo muito o número de pessoas que você pode trazer para a arte marcial. Então, se você consegue colocar o jiu-jitsu de uma forma mais plena, em que você dali as pessoas vão começar a escolher o que elas querem, e aí você vai poder colocar elas nos seus devidos lugares. Vão ter pessoas que vão ser mais competidoras, que vão ficar mais numa parte de serem atletas, e vão ter pessoas que estão ali mais para o dia a dia, alívio do estresse, que é a maioria das pessoas, e tem pessoas que podem até querer trabalhar a defesa pessoal extrema, como eu vejo que tem professores que estão desenvolvendo trabalhos de desarme, de bloqueio de quando o cara é policial, e tem muitas técnicas aí sendo desenvolvidas. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que definir aonde a gente está trabalhando. Por exemplo, eu escolhi trabalhar numa escola básica de jiu-jitsu. Aqui o cara vem, ele tem um currículo em que ele vai poder chegar da faixa branca à preta e ele vai escolher o caminho que ele vai seguir. Se ele quiser ser um policial que quer trabalhar com law enforcement, por exemplo, ele vai ter esse caminho para seguir. Se ele quiser ser um atleta de alto rendimento, ele vai ter esse caminho para seguir. E cada vez mais isso vai ser necessário para uma academia ser bem sucedida. E da onde isso começa? Dos professores. Se os professores não estão preparados para entender a sua função dentro da academia, você vai ficar cada vez mais restrito ao número de pessoas que você vai poder colocar dentro da tua academia, pessoas que vão se matricular. Por exemplo, não são todos os professores iguais. Eu acredito que você tem que ter uma certa carreira. Você não pode limitar a sua academia a ter só professor. O cara é faixa preta, professor. Eu não acredito nisso. Às vezes o cara é faixa preta, mas ele pode ser coach. Porque tem uma diferença entre você ser coach, instrutor, professor, mestre. São quatro atributos diferentes. O cara que é coach, ele está coachando, ele vai no campeonato, ele fala o que você vai fazer. O cara que é instrutor está te instruindo numa posição, numa técnica. O cara que é professor, ele pode ensinar tudo plenamente, você a sair do zero para alguma coisa, e o cara que é mestre, ele já entendeu a arte inteira. Então, eu utilizo esses 4 segmentos para facilitar a vida dos meus instrutores, para eles se encontrarem
dentro desse ecossistema que é o jiu-jitsu, e eles irem galgando os passos deles e chegando onde eles querem chegar. Então, quando eu tenho agora eu estou bem servido, todos os meus professores, instrutores e coisas aqui são faixa preta. Mas quando eu cheguei, eu não tinha isso. Então, eu queria multiplicar a minha operação. Eu não queria ficar eu só dando todas as aulas da academia. Porque fica desgastante, a academia começa a depender de você. E partindo dentro dessa ideia, eu comecei a formar os meus instrutores, ensinar eles a dar aula. Mas só que eu não posso tirar o cara do 0 para o 100 de uma vez só. Então, ele começa a aprender a dar a primeira aula, como é que você vai instruir alguém que chega na academia. Então, ele já está me ajudando no fato de poder estar instruindo uma pessoa no primeiro dia que ela entra na academia. Então, você monta um script, ensina o seu aluno, que na época minha eram faixas azuis. Tinha 2 faixas azul aqui, que eram os garotos que queriam muito treinar, que chegaram a competir. Um deles foi campeão mundial na faixa azul. O outro foi terceiro, campeão pan-americano, enfim, você consegue identificar esse aluno que quer realmente viver do esporte, então você dá uma oportunidade a ele a começar a crescer a carreira dele, não ficar só ali no eu vou ser atleta, vou ser campeão. Porque assim, eu sei que a realidade do Brasil já é diferente daqui do Canadá, mas ainda aqui no Canadá, o cara ser atleta só de jiu-jitsu é praticamente impossível, cara. Acontece que o canadense, o americano, ele tem mais oportunidade, porque aqui o sistema financeiro ele facilita você a ter acesso às coisas, diferente do Brasil. Que o cara, para pegar uma viagem, eu sei aí a galera, para vir para o Mundial, eu sei porque eu já patrocinei um atleta, eu lembro a dificuldade que foi para visto. Eu lembro quando eu vim a primeira vez para o Mundial. Então, é uma coisa que você, como atleta, eu acho que quem decide viver do jiu-jitsu, assim como eu decidi, você tem que pensar em formatar a tua carreira para ter outras fontes de recurso que vão te alimentar para você poder seguir no seu sonho. Então, você pensa, eu tive que ir para a educação física, e o que foi muito bom para mim, porque me preparou, e eu fui propositalmente, foi até uma oportunidade me dada pela Letícia Ribeiro, né? Letícia, que sempre foi uma grande contribuidora aí de todos da Academia Gracie Tijuca, um papel fundamental aí na continuação de vários. Ela conseguiu um patrocínio da Universidade da cidade, e ela conseguiu que eu conseguisse aquela bolsa de 80%, que foi o que me fez cursar a Universidade de Educação Física. Isso me ajudou, porque eu comecei a trabalhar como profissional trainer e professor de spinning, e isso me ajudava a manter os meus custos do jiu-jitsu e da minha casa também na época. Mas isso não é o ideal. O ideal é que você trabalhe com o jiu-jitsu e dali você tira o seu sustento. Então, se você não se prepara para o mercado, porque você não vai conseguir, porque você vai começar a passar as suas ideias de atleta para um cara que de repente está ali e o cara só quer dar uma suada, ou só quer ganhar um pouco mais de confiança, quer ficar num shape melhor, quer participar até do esporte, mas ele não quer priorizar a vida dele toda a ser um atleta. Então você diminui o número de pessoas que você pode alcançar, e isso significa você diminui a tua clientela. Então, o teu ambiente já se torna diferente. Então, Jorge, mas eu quero ter um time só de competição. Concordo plenamente com muitas pessoas nesse fato. Acho que competição é um negócio que deixa o coração pegando fogo, é um negócio que a gente gosta pra caramba. E aqui eu estimulo todos os meus atletas, todos os meus alunos a competirem, porque eu sei que é importante para o desenvolvimento deles como ser humano. Mas eu não posso priorizar isso no treinamento do dia a dia e fazer aquele treino everyday porrada, porque senão, não porque os caras vão se machucar, é porque não é saudável e não ajuda a evolução técnica e também psicológica de várias pessoas. Tem que ser uma coisa programada. Não é todo mundo que está pronto para chegar no primeiro, terceiro mês e já fazer treino com uma pessoa que já está treinando há 3, 4 anos. Entende? Então, eu acho que é nisso que a gente peca muito. Essa falta de preparação. Esse quesito que você falou sobre o time de competição, a escola,
Na forma para contextualizar aqui a galera entender, o jiu-jitsu para todos, que é para a galera que não quer competir, quer lhe dar uma suada, é esse business que vai manter o business de competição de uma academia. Exato. Porque a competição, o atleta de competição, ele não traz retorno financeiro para a escola. Acho que pouca gente deve saber disso. Sozinho. Uma vez eu estava em San Diego conversando com a Angélica Galvão, a esposa do André Galvão, e ela falou que o que mantém o time de competição são o jiu-jitsu para todos ali, entre aspas. Né? Ela não falou essa palavra, mas é aula normal para a galera que vai ali, investe numa aula privada, ela quer aprender os conceitos para os benefícios do jiu-jitsu, ficar mais confiante, perder Exato. peso, querer fazer uma atividade física, para você não ficar sedentário. Então é muito bom, muito importante você citar dessa importância de ter um currículo, né? Porque o jiu-jitsu competição, tu vai botar coisa estratégica para o cara treinar. Ó, tu Exato. vai ter que fazer 100 entradas de queda, 100 passagem, drill. E para pessoa normal, pô, como tu vai botar o cara só para treinar queda e passagem? Ele tem que saber se defender. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de ter um currículo. Então, eu gosto de definir assim: currículo, programa. Você tem um currículo, é uma lista de técnicas que você determina para uma certa faixa ou para um certo grupo de pessoas de habilidade, né? Aqui, de repente, no meu time, a gente tem um currículo básico e um currículo intermediário avançado. Então, no currículo, o currículo básico ele tem que ser colocado dentro de um programa. Então é aí que eu acho que a galera ainda não está tão preparada. As aulas não podem ser as mesmas. E quando eu falo não podem ser as mesmas, não é a mesma técnica, entende? Hoje eu dei passagem de guarda, amanhã eu dou raspagem, amanhã eu dou uma queda, amanhã eu dou uma finalização. Não é isso. É como você coloca o seu aluno para praticar as técnicas. Eu tenho aqui no meu sistema de ensino uma forma de como iniciar a aula e como terminar a aula. No meio disso, como gerenciar o tempo da aula e cada atividade que o aluno faz. Então, as aulas têm até nomes diferentes. Tem uma aula de fundamento, tem uma aula de drill, elas têm um nome aqui específico que a gente usa, Exato. fundamento, DVP, e tem uma aula de essentials, que é uma aula só de treinamento parcial, que são posições, né? E tem aula de defesa pessoal, e tem aula de stand-up. Então, cada aula ela tem um objetivo dentro do programa para que o currículo seja exposto para o aluno. É claro que você pode trabalhar isso com mais simplicidade, dependendo do grupo que você está trabalhando, mas, de forma geral, você tem que aprender para melhorar a evolução técnica das pessoas, a dividir isso e entregar para eles de uma forma mais mastigada. É realmente quebrar em pedaços o ensino do jiu-jitsu. Você não pode. Às vezes tem posições que elas requerem uma complexidade muito grande, que você mesmo, faixa preta, às vezes demora para aprender. Então, aquilo não pode ser exposto tão cedo para um aluno que de repente está começando. E está começando, às vezes, 2 anos de jiu-jitsu. O cara fala assim, o cara tem 2 anos de jiu-jitsu já. Não, o cara ainda tem 2 anos de jiu-jitsu. Você para pensar que o jiu-jitsu é uma arte marcial de longo termo. Não é uma arte marcial daqui a 5 anos você faixa preta. Isso não é o comum. Existem fenômenos altamente talentosos que vão conseguir chegar, de repente, nessa marca aí, você vê. É difícil, mas pode ter. Mas no normal, nas pessoas que são as pessoas mais propícias a aprenderem, são as pessoas que precisam mais do jiu-jitsu, você tem que quebrar isso em pedaços. Isso não quer dizer que você vai fazer uma academia de perfumaria, sabe? Sim. Eu acho que o pessoal fica muito, até para escutar esse tipo, quando eu recebi algumas mensagens quando eu lancei o meu curso, o pessoal falando, mas você não acha que a academia vai ficar meio Mac Dojo? Você não acha que isso vai deixar perfumaria? O que eu faço, eu convido as pessoas para vir aqui ver a realidade da minha academia, entendeu? A gente tem o melhor time de competição do Canadá, isso aí eu acho que não dá para discutir. De todos os campeonatos mais importantes do Canadá, a gente ganhou literalmente todos. E sabe,
a gente usa o sistema e o cara que é campeão pan-americano treina junto com o cara que é campeão, que não é campeão de nada. E, eventualmente, existem os treinos separados. E eu sei que daqui a um futuro muito próximo vão ter atletas meus que vão falar: Jorge, estou saindo porque eu vou treinar no time tal, porque o time tal vai me oferecer essa... Eu acho que esse é o futuro do jiu-jitsu. Acho que, assim, quando a UAE-JJF criou o AJP, eu acho que a gente deu um passo muito grande no esporte que muitas pessoas ainda não enxergaram. É o que eu estou falando, assim, eu continuo... O profissionalismo do jiu-jitsu, ele vai ser realmente definido quando a gente tiver separado totalmente os atletas profissionais dos atletas amadores. Entende? É igual boxe. Se você é lutador de boxe amador, você faz uma luta profissional, você não volta para o amador. O jiu-jitsu, não. O jiu-jitsu você pode participar do campeonato profissional e do amador. Tipo, você pode ser faixa azul, campeão mundial, que treina 6 horas por dia, tem patrocínio, caramba, 4, e lutar com um cara ali que corretor imobiliário, que treina 2 vezes na semana, 2 horas, no mesmo campeonato. Eu falo aqui, meus alunos, né, a gente está já começando o projeto ano que vem do Mundial, falando: galera, aproveita, porque daqui a um tempo não vai dar para vocês lutarem no Campeonato Mundial, no mesmo campo onde lendas do esporte estão competindo. Entendeu? Eu tava lá no Mundial, aí o Roger passa, fala contigo, aí passa ali o Xande, e tipo, qual esporte tem isso? Não existe isso no futebol, no basquete, no vôlei. Só no jiu-jitsu ainda existe isso, porque a gente ainda está caminhando. E vai chegar um tempo que isso não vai existir mais. Você não vai ter oportunidade para alguns atletas de faixa roxa, qualquer que seja a faixa, lutar na pirâmide. Não vai ter mais isso. Sim. Vai ter o campeonato amador, aí vai ser lá a liga amadora, mas o AJP, por exemplo, você vê que vai ter o cara ranqueado, vão ter os times, a Dream Art. Tu acha que um dia possa ter um mundial somente para faixa preta, que profissional? Seria o ápice? Acredito, eu acho que é isso que... Tu acha que chega, tipo assim, na pirâmide só vai lutar os faixa preta e não vai ter mais um mundial para colorida? Não sei, não posso definir isso, porque eu não sei como a IBJJF vai querer se definir, como a liga amadora... Sim. Ou como a liga profissional. Mas, sim, entendeu? Todo mundo reclama da IBJJF. Então não luta a IBJJF. Entende? Se você acha que a IBJJF não está... Então não luta a IBJJF. Mas hoje é um dos maiores palcos do jiu-jitsu. Então o cara que não luta a IBJJF, ele fica apagado. Por mais que ele ganhe o AJP, ele ainda não é o mesmo padrão de reconhecimento. O que pode um dia chegar e falar: aqui só luta os profissionais. E eu acho que esse é o objetivo do AJP. É que eles querem eliminar a faixa branca, eles querem cada vez mais colocar só quem realmente é atleta profissional, porque vai ter esse espaço, a gente vai conseguir conquistar o público como? Com mais professores preparados a ensinar as pessoas o que elas são dentro desse ecossistema. É o que eu acredito. Antes da gente entrar nesse quesito, professor, tem uma coisa que a AJP faz que eu acho muito interessante, que não ocorre na IBJJF, porque eles têm outra visão sobre isso. Mudou um pouco as regras para a questão de faixa, mas eu acho assim, impossível um atleta ganhar 2 mundiais na mesma faixa. Se ele ganhou um mundial, ele automaticamente já tem que estar na outra faixa. É o que a AJP vem fazendo. Então, às vezes você vê caras vencendo 2 mundiais de azul, 2 de roxa, 2 de marrom, para chegar na preta. E a gente viu sobre o Micael Galvão vencendo o Mundial aos 18. Então, eu acho assim, se tem potencial e o cara aliado ao que ele venceu, você concorda também que a IBJJF poderia fazer isso? Eu só automaticamente lutar na outra faixa no outro ano. Olha, poderia ser feito, mas isso pode ser que sugere algum tipo de... Porque esse tratamento especial para o campeão mundial vai começar a definir, vai ser diferente da definição de quem pega a faixa, entende? E aí a parte amadora do esporte, que é a maioria das pessoas, que são a grande maioria, vamos falar o quê? 3% dos atletas são profissionais top. Os outros 97% são amadores. Então, alguns professores vão entender como que aquilo seja o padrão de graduação.
Eu consigo entender o lado da IBJJF, eu consigo ver também esse lado de jiu-jitsu profissional. Por isso que eu acho que a AJP fez o certo. A AJP não quer ser a liga amadora. Sim. Ela quer ser a liga profissional. Então não importa se você ganhou a tua faixa em 4 anos. Tu é profissional, tu tá competindo no nível, tu tá ganhando, toma aí tua faixa. Já a IBJJF, ela tem aquela função de regular o esporte no nível amador. O professor da academia que não tem esse né, ali, você já não tem tanta confiança, porque como ele ganhou essa faixa preta dele? Quem foi que deu essa faixa preta para ele? Ele fez um curso de primeiro socorro? Ele realmente ele sabe, entende um pouco da arbitragem do evento, ele já fez porque existe uma certa um padrão de conhecimento mínimo para você ter o ranking de faixa preta professor da IBJJF, né? Então eu acho que isso deve ser mantido, porque senão a gente vai perder o controle do crescimento total. Vai virar uma, tipo, o cara fala, mas o meu aluno ali, aí vai ter gente ganhando o mundial da CBJJO, que não é a mesma. Olha, eu tenho o maior respeito, cara, ser campeão da CBJJO também deve ser brabo, mas não é a mesma coisa ser campeão da IBJJF. Entende? Então vai ter começar a ter esse parâmetro, é o que eu acho. Mas existe realmente essa diferença. Você ganhar um campeonato não é igual. Não é igual, realmente não tem como comparar isso. Você ganhar um mundial. Acho que se vale ali, mas vejo um pouco acima ainda. Desculpa. Ganhar um mundial da IBJJF ainda é muito superior a ganhar um World Pro. Mas sendo que também você ganhando o World Pro, você também fica bem no cenário competitivo e também, você ganha muito por isso. O AJP, assim, o nível tá altíssimo, porque são praticamente os mesmos caras que estão na IBJJF, né? Só que e as regras deles forçam o atleta a lutar até o último minuto. Quem faz o último ponto ganha, quem faz uma vantagem ali é ponto. É jiu-jitsu profissional, porque você precisa de menos tempo ali para poder colocar mais essa intensidade. Os 10 minutos já diminui um pouco a intensidade da luta. Você vê que a luta final do absoluto, ela deixou a desejar do IBJJF. Não foi eu preferia a luta deles do peso do que a luta do absoluto. Entendeu? E, no entanto, os dois devem ter tentado os seus melhores, porque acredito que os dois queriam ser campeões mundiais absoluto. Mas pelo fato de você ter que gerenciar o tempo muito grande, estratégia, quem entende sabe por quê. O grande desafio é fazer o público que não entende ficar interessado. Mas só que eu já vejo de uma outra forma. Eu acho melhor a gente colocar mais pessoas para treinar jiu-jitsu, que aí automaticamente elas vão ficar mais interessadas. Porque o jiu-jitsu é uma arte marcial tão benéfica para o crescimento mental, para o desenvolvimento pessoal, que se a gente aprender a vender o jiu-jitsu dessa forma, cara, a gente vai conseguir fazer o jiu-jitsu ficar muito mais popular. Por isso que eu escuto muito o Fábio Gurgel e ele fala isso. Eu fico muito feliz quando escuto ele. Eu falo, cara, eu não sou tão louco assim, porque eu sempre via isso. Eu falava, cara, o jiu-jitsu ensina você lições de vida tão importantes que só o jiu-jitsu pode fazer. Ele te expõe a verdadeiros sentimentos que, na verdade, não afetam a sua vida. Você se preparar para um campeonato, aquele treino, aquela sair da zona de conforto, aprender a lidar com o caos, são coisas tão úteis para a vida. Por isso que eu chamo quando eu fundei a minha associação, eu chamei de Jiu-Jitsu for Life, não para sempre, mas Jiu-Jitsu para a vida. Porque eu quero que as pessoas aprendam o Jiu-Jitsu para utilizar na vida delas. Mas assim, você tem que saber colocar isso para as pessoas. Entendeu? Você tem que saber o professor tem que saber ensinar essa parte para os alunos. Não é só chegar todo dia e colocar eles a Deus dará, porque tem pessoas que precisam daquela guidance, olha só, você vai passar por isso porque vai te ensinar a ser mais resiliente. Por isso que eu quero que você vá competir. Por isso que eu quero que você faça esse treino hoje. Porque você vai estar cansado, você vai ver que você pode um pouco mais do que você imaginava. Então, essas lições, elas têm que ser aprendidas em primeiro lugar. O professor ele tem que ter uma certa experiência para poder ele chegar e passar adiante. E criar a habilidade de explicar isso para o aluno. Isso tem que ser colocado dentro de um plano
Porque você não pode ficar só julgando que você vai estar altamente inspirado todo dia para dar aula, porque não é verdade. Você não acorda Exato. todo dia, hoje eu estou inspiradão, hoje a aula vai ser o bicho. Não, cara, vai ter dia que você vai estar cansado, então vai ter dia que você vai estar com problema. Mas só que os alunos, eles não se importam com isso. Eles estão lá por eles, não por você. Então a academia não pode girar em torno do professor. A academia gira em torno do aluno. E isso pode ser simplesmente sanado criando-se um sistema de ensino. Então, cada pessoa, não é só a metodologia. Entende? Você vê quando, como a gente já falou aqui de currículo, metodologia, sistema, programa. São coisas diferentes. E elas têm que ser colocadas de forma diferente para você poder ter o aproveitamento maior do teu aluno. Porque se ele melhora, se ele vê benefício, cara, ele é a tua melhor propaganda. Ele vai chamar o amigo dele, ele vai botar o filho dele, entende? Não, você não vai precisar de muito Facebook, Instagram, porque a galera acha que ficar botando posição no Instagram, eu quase não coloco. E, no entanto, a minha academia é uma das maiores do país. Eu não falo que não é para colocar, mas eu falo para meus alunos, é mais importante você ali no dia da aula fazer um impacto de verdade na vida daquela pessoa do que, de repente, você postar aí que você é tão bom e com a posição que você faz tão bonita ali. Porque assim, é quase irrelevante. O professor Rodrigo Cavaca também fala muito sobre isso, que o jiu-jitsu ainda precisa de bons professores para ele poder crescer mais. A gente fala do crescimento do jiu-jitsu, mas a gente não tem uma base ali para receber os novos praticantes, porque a gente vê inúmeros casos aí de coisas absurdas sendo ensinada, acontecendo na academia, por o professor não saber lidar, ensinar. Hoje, assim, qual é a importância do teu curso? Para você falar um pouco do teu curso de instrutor e por que você sugere ou diz que o professor, para ele dar aula em uma das suas academias, ele precisa fazer esse curso, Jorge? Olha, primeiro, eu acho assim, o retorno sobre o investimento de você fazer um curso para você é muito magnífico, né? Não importa qual curso você faz, eu não estou falando só do Jorge, não, mas qualquer curso que vá melhorar a sua didática de ensino, você já, cara, porque se você parar para pensar, você está ali diretamente melhorando o teu produto, que é o jiu-jitsu. Sim. O meu curso, eu vejo ele como, assim, eu tentei usar a linguagem mais simples possível. É quase que uma conversa franca com professores que checa a nossa realidade, entende? Muitos erros que eu cometi e que muitos professores à minha volta cometeram, que eu como aluno vi e vivenciei, porque são mais de 27 anos fazendo jiu-jitsu e totalmente conectado com jiu-jitsu. Quando eu decidi que eu queria ser professor, eu tinha 17 anos de idade. Eu olhei para minha mãe e falei, olha, vou ser professor de jiu-jitsu, eu vou dar aula de jiu-jitsu, isso em 1997. É diferente de você falar isso hoje, que já melhorou muito. E foi graças a até um ótimo conselho do Megaton. Mas o curso, eu já coloquei muito da minha experiência ali, de coisas certas e erradas, e principalmente aqui no Canadá, onde eu consegui conquistar um espaço grande no mercado. E eu divido com a galera praticamente tudo que eu passei e como você pode melhorar. Tem diversos aspectos que às vezes o pessoal não vê, como eu uso esse exemplo direto, são cenários como você consegue ter mais aulas particulares. Como o cara consegue fazer isso? Você tem que saber valorizar o seu produto. Um dos maiores erros de todos os professores de jiu-jitsu, eu vou falar aqui, muitos vão falar, caramba, vão se enxergar nessa situação. Você acaba de dar sua aula, aí o aluno vem e te pergunta uma posição. Fala, professor, estou com dúvida nisso aqui. Aí você vai lá, senta, mostra, você acha assim, estou fazendo um grande bem para esse meu aluno, estou ajudando ele para caramba. Errado. Dentro da minha visão, é um erro. Você pode até continuar fazendo, a sua academia está cheia, mas o que acontece? Você cria dentro do teu ambiente uma coisa que ele não é necessário pagar mais pelo serviço a mais, ele já está tirando ali 10, 15 minutos que seja de uma posição que você está mostrando, que a posição é o teu produto, porque você investe seu tempo, seu conhecimento, seu sangue, seu suor, suas lágrimas para adquirir aquele conhecimento. Você abdicou de sonhos
para adquirir conhecimento. Você esqueceu disso, você vai lá com o maior amor, porque você é apaixonado, você ensina para o cara. O cara não vai ser tão grato, ele provavelmente em 15, 20 minutos não vai aprender, porque é muito difícil você ensinar jiu-jitsu nesse curto período de tempo. Se ele tem aquela dúvida, provavelmente tem outras muitas que têm que ser sanadas, e aí você não está ajudando ele. Em contrapartida, as pessoas em volta estão vendo que você faz, às vezes, uma seleção de pessoas que você ajuda, porque pessoas tímidas não vão ter nem coragem de falar que elas querem uma ajuda também, e elas vão pensar, às vezes, até que você ajuda aquela pessoa mais, porque aquela pessoa mais extrovertida te pede essa ajuda. Enfim, você cria um cenário que você não precisa, se você souber com educação e treinamento, falar para o cara, isso é uma posição interessante, essa daí eu precisava de umas 3, 4 aulas para te ajudar. Você não precisa falar que você está vendendo uma aula particular. O aluno propriamente vai te perguntar. Eu, no meu caso, hoje, que dou poucas aulas particulares por opção minha, não gosto de dar tanta aula particular mais, já dei muita e hoje eu quero dar menos aulas particulares. Tem um grupo seleto de pessoas que eu escolho para isso. E eu ofereço, eu faço isso até como uma ponte para os meus instrutores. Porque na minha academia eu quero que meus instrutores também sejam bem-sucedidos e vendam as aulas particulares dele. Então, quando algum aluno vem para mim e fala, eu vejo se eu for uma posição que realmente um aluno meu domina muito. Cara, sabe quem é bom nisso? O Nathan é muito bom disso, cara. Se eu fosse você, eu buqueava umas 3 aulas particulares com ele. E outras coisas também, como saber fazer os packages das aulas particulares. O pessoal dá aula particular single, uma aula particular não vale a pena dar. Enfim, são várias lições que eu coloquei lá de forma simples. Tem todos os exemplos do meu programa de aula, de como colocar aula de 1 hora, que é um desafio que parece... A maioria das academias tem aula de 1h30. Ela não é comercial, ela não ajuda você a vender o seu quadro de horários. A aula mais comercial é de 1 hora. Então, eu estou lá explicando todas essas coisas. Eu, cara, coloquei muita coisa lá que, assim, eu queria cobrar quase $10 mil no curso, porque eu acho que, assim, foi tudo que eu aprendi com muito sacrifício e, assim, com uma humildade, ajuda pra caramba. Eu tenho vários afiliados aqui, os caras são muito felizes, porque a academia deles estão crescendo pra caramba e eles utilizam a metodologia, o sistema da gente. E eu quero, cara, que mais pessoas aprendam isso. Eu sei que tem vários outros professores, eu também continuo em busca dessa evolução. Eu faço cursos também, eu invisto pra caramba em mim, a leitura. E eu acho que quanto mais professores preparados a gente tiver, melhor o nosso jiu-jitsu vai ficar. E a gente vai fazer o jiu-jitsu aí virar o esporte mundial, cara, porque tem tudo para isso. É a arte marcial que mais ajuda o ser humano e que cria essa nossa network, esse nosso brotherhood aí, que onde quer que você vá no mundo vai ter uma porta aberta para você, porque você faz jiu-jitsu. Então, vamos aumentar essa... Não é? Então, vamos aumentar essa rede de contato aí, todo mundo se ajudando. Eu acho que o meu curso é mais uma ferramenta aí para os professores que querem melhorar a qualidade da aula deles, cara. Você falou isso aí, muito verdade. Jiu-jitsu é uma porta aberta em qualquer lugar do mundo, sempre vai te salvar. Lugar. Eu lembro que uma vez eu fiquei sendo interrogado na sala de imigração e quando eu falei jiu-jitsu, o oficial da imigração falava jiu-jitsu, entendia jiu-jitsu também, praticava, sabia de jiu-jitsu. Ele falou, para confirmar, nós vamos entrar no site da IBJJF, o nome da sua irmã tem que estar lá. Dando tudo certo, estiver lá confirmando o que você falou, você vai passar. Ele entrou, pesquisou, achou e falou, vai lá, ele vai para o campeonato mundial. Então, tipo assim, foi um jiu-jitsu que me salvou ali, porque migração, sabe, isso é muito chato. Cara, eu já tive 4 vídeos negados, cara, assim, e diversas vezes eu paro na migração, eles perguntam tudo, eu sei como é que são várias dificuldades, mas, sabe, se você aprender algumas ferramentas, a gente passa por cima delas e eu vou te falar, a network do jiu-jitsu foi o que me trouxe aqui. Eu falo isso no curso também, o quanto é importante a gente saber fazer network, saber se conectar e como se colocar nessa network, né, que eu coloco no curso, como às vezes o pessoal não consegue entender, porque você não vê o retorno sobre o investimento de tempo, como, por exemplo, trabalhar em campeonatos. Se você já vai para o campeonato, para ficar no campeonato, seja com alunos, seja para competir, por que não se oferecer para trabalhar no campeonato? Mas eles pagam pouco.
Tá, tudo bem, mas você já está recebendo alguma coisa que você não receberia normalmente. E você vai estar se colocando naquela rede de contato. Então, dependendo do campeonato, você pode conhecer pessoas muito influentes que podem te abrir portas muito importantes. Isso não é ser interesseiro, eu acho que o brasileiro. É você criar a sua oportunidade. Exato, o brasileiro, eu vejo isso porque quando eu me mudei para cá, eu consegui entender isso de uma forma mais clara. Ele não entende bem, pelo menos deve estar começando a entender mais esse conceito de network. A pessoa é vista como interesseira, né? Sim. Interesseiro é quando você vai fazer amizade com uma pessoa já com a intenção de ter alguma coisa em volta. Mas você fazer network é um conceito totalmente diferente. Você vai se fazer disponível para uma coisa que alguém precisa, para que alguém te coloque no outro momento como essa pessoa que precisa desse serviço. Então, um vai conectando com o outro e é uma ajuda mútua, na verdade, porque para você chegar numa coisa, você precisa de outra e um vai ajudando o outro. Parece tão simples, mas às vezes a gente fecha essas portas quando a gente não se coloca nessa posição. Então, eu falo isso, quando o primeiro dia de aula de um aluno é o dia mais importante. É a aula que tem que ser mais treinada, é a aula que tem que ser mais bem dada. Por quê? A primeira aula ali é o cartão de visita, né? Cara, você não sabe nem quem está entrando na tua academia. Sim, verdade. Aquela pessoa pode ser o futuro Mica Galvão, aquela pessoa pode ser o futuro presidente da tua nação, aquela pessoa pode ser a tua futura esposa, o teu futuro marido. Pode ser o teu futuro business partner, a pessoa que vai abrir a academia contigo. Você não sabe quem está entrando ali. Então, você não pode fechar essa network. Você tem que chegar e falar assim, olha, o jiu-jitsu te recebe de braços abertos. Você tem que facilitar o entendimento. Então, eu tenho uma forma simples de colocar isso, porque a gente tem um sistema. Então, qualquer coisa, a gente tem uma aula inicial que ela é completa e qualquer coisa que ele for aprender na aula de faixa branca, que é uma aula totalmente separada, vai encaixar com o que ele aprende naquele dia. Ele vai passando por cada um desses momentos no treinamento dele, até que ele ganha o primeiro grau, o segundo, terceiro, quarto, e ele vai para a faixa azul dele. Quando ele chega no momento de ter a aula de intermediário avançado, ele está preparado. Muitas vezes o cara vai a faixa branca 3 graus, já quer fazer tudo, né? E a gente tem que segurar a onda do cara, calma. Tu vai ter muito tempo para fazer isso. E saber não acelerar o processo, mas ao mesmo tempo não alongar demais. Também tem vários erros assim. Tem gente que coloca o cara na faixa branca 1 ano e mal. Tipo, a não ser que o cara tenha uma deficiência muito grande de aprendizado, o cara não pode ser faixa branca mais do que 1 ano. Eu não consigo entender isso. O faixa branca é entender os conceitos mais básicos. Provavelmente esse cara assim também não tem um cronograma, ele não sabe quantas aulas faltam para ele trocar de faixa e vai falando 1 ano. Eu acho primeiro contato assim que eu tive com jiu-jitsu profissional, essa forma de fazer, foi quando eu viajei para os Estados Unidos. Não foi nem na primeira vez, mas foi quando eu visitei a academia do Gustavo Dantas, ele da Arizona. Gustavo E eu fui treinar e me deram um cartão. Eu falei, mano, o que é isso? Que cartão é esse aqui? Ele pediu que eu fizesse igualmente o que os alunos dele faziam. Então você chega, você bota lá teu nome como presença e tu recebe tipo um cartãozinho cartão de presença. De escola, que você chega lá na escola tem que ser carimbado. E lá tem o número de aulas até você saber quando você vai pegar o grau, quando você vai pegar o segundo, o terceiro, quando você tá para trocar de faixa. Você já sabe que você vai trocar de faixa. Então, acho que isso incentiva muito o aluno a querer melhorar, evoluir, porque ele sabe o cara tá vendo onde ele tá e onde ele vai chegar. A gente aqui... Fica muito difícil quando você não sabe. Você já tá 1 ano, quase 2 anos de branco. Tu fala assim, mano, aonde que eu tô, né? E aí começa a achar que aquele critério subjetivo pô, o cara tem que estar batendo em todo mundo, o cara tem que ganhar campeonato, e aí o cara, sabe o que o cara faz? O cara para de treinar jiu-jitsu. Entendeu? Às vezes o cara gostou, o cara se apaixonou, mas ele vê como uma coisa muito impossível, e aí acabou. Por quê? Porque você está usando um padrão que não é o padrão correto. Por isso que eu gosto muito da IBJJF, ela coloca o tempo ali para cada faixa. Se você parar para pensar e subdividir isso em classes, é mais ou menos o que você vai ter no cartão.
30 aulas por um grau, entendeu? Essas coisas são básicas em outras artes marciais e que o jiu-jitsu não teve no começo, porque o jiu-jitsu cresceu mesmo no amor e na coragem. E a gente não pode desprezar, né, o que os outros mestres fizeram pela gente, mas a gente tem que continuar essa evolução. Eu sei que existe muito esse embate entre jiu-jitsu old school, mas jiu-jitsu old school. A verdade é que o jiu-jitsu old school foi uma época que não vai existir mais e que não tem mais espaço. Não, O jiu-jitsu foi feito... porta. Quem fez o jiu-jitsu mais correto foi o professor Hélio. Eu tenho ele aqui, olha, cara, essa foto aqui é muito especial, tem a assinatura dele. Ele foi o jiu-jitsu ele fazia o jiu-jitsu para as pessoas que precisavam de jiu-jitsu. Só que dentro ali da academia foram crescendo, e aí veio o Carson, que fez o jiu-jitsu old school. Eu vejo como a linhagem Carson Gracie foi aquele jiu-jitsu historicamente, né? E a Barra Gracie foi a que fez o jiu-jitsu para todos. E a Gracie Humaitá foi seguindo ali, fazendo um pouco de cada coisa, e eu fico muito feliz de ter vindo dessa linhagem para conseguir ver tudo ali. E é isso, cara. A gente tem que estar preparado para a evolução. O jiu-jitsu está crescendo muito e cada vez mais vai ser necessário que você esteja apto a participar onde quer que você esteja, como atleta, como professor, como instrutor. Você tem que estar preparado, porque senão, cara, tu vai sumir. Não vai conseguir sobreviver. Para mim, o jiu-jitsu ele é infinito, então você tem que estar sempre se adaptando, sempre tem que estar melhorando. E principalmente as outras vertentes, né? Que seria comunicação, saber gerir um business, cuidar de pessoas, saber falar, se posicionar. Que esses pilares, assim, essas vertentes, estão muito em falta em alguns lugares. Isso reflete diretamente no crescimento do jiu-jitsu. Cria-se um bloqueio, né? De você ir treinar novamente. Então, quando a gente fala de jiu-jitsu profissional, a gente não está falando para você começar a sua academia num belo lugar, ter os melhores tatame, ter um ar-condicionado. Não, a gente está falando disso. Jiu-jitsu profissional, você saber gerir. Você saber oferecer um serviço. Você saber saber ensinar cobrar, jiu-jitsu. você saber cobrar pelo serviço. E aí, isso vai ser, pressupostamente, você tem que saber. Isso eu falo muito no curso. Você tem que começar com a pessoa número 1, você. Sim. Tem que saber se liderar. Você tem que ter disciplina, dedicação, você tem que ter determinação, você tem que ter atitude. Se o cara que quer dar aula não treina, já fica complicado. É complicado. Entendeu? Se o cara que quer ser coach nunca competiu, é difícil. Existem pessoas que têm uma sensibilidade, um talento muito grande que conseguem, mas eles não são a maioria. Entende? Eles não são a maioria. Então, o curso é para o cara normal ele começar a enxergar qual o caminho que ele precisa fazer. E se ele já tem o talento e ele ainda consegue colocar essas técnicas, cara, o cara vai ser muito acima do normal. Entende? É a mesma coisa. O cara que é talentoso e treina jiu-jitsu, se ele faz drill e treina mais específico, preparação física, o que acontece com ele? Vira um fenômeno. A mesma coisa acontece no campo do professor. Tem professores que são talentosos, já nascem com carisma, já sabem falar com as pessoas, eles têm aquele magnetismo pessoal. Então ele vai levando naquilo. Só que imagina se ele tem planejamento, se ele sabe gestão, se ele sabe controle emocional, se ele sabe desenvolvimento pessoal, e ele investe nisso. Cara, ele vai crescer de uma forma muito grande. E quem vai se dar bem com isso? O jiu-jitsu. Que aí você vai estar fazendo um bem danado para a arte marcial, que hoje está te dando essa oportunidade. Então, eu vejo como dar de volta para o jiu-jitsu que o jiu-jitsu me deu, eu sinto como uma obrigação para mim fazer com que outras pessoas tenham um caminho mais facilitado para entrar no jiu-jitsu. Porque fazer jiu-jitsu até a faixa preta e ser um faixa preta de jiu-jitsu não é fácil. Sim. Pelo menos não vai ser fácil aqui na minha academia, eu não faço um caminho fácil, mas eu facilito a chegada da pessoa para a pessoa entender as dificuldades que ela vai passar. Então, isso tem que ser ensinado para as pessoas. É verdade. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo. Avisando aqui a galera do canal, o Jorge vai ser cada vez mais constante aqui. A gente está produzindo vários projetos juntos para ajudar tornar o jiu-jitsu mais profissional, elucidar
a galera, ensinar, abrir portas. Jorge é uma excelente oportunidade para quem quer viver fora do jiu-jitsu, fazer network. Então, Jorge, muito obrigado por ter concedido aí 1 hora do seu dia, que eu sei que é Eu que corridaço. agradeço. Prazer ter você aqui. Agradeço agora, porque agora é hora de treinar, né? Se o professor Sim. não treina, fica ruim para ele, né? Aí fica ruim. Aí a pessoa fala, pô, ele fala, mas e a prática, né? Então, agora eu vou lá dar o meu treininho, mas, pô, agradeço a oportunidade. Se vocês quiserem aí buscar informações, acredito que o Vitor vai deixar aí fácil de como chegar no curso, como chegar na minha página. Deixar tudo aqui no link aqui abaixo, aqui, ó. Quem estiver vindo no Canadá, quiser visitar a academia, quiser fazer algum treinamento aqui comigo, a gente tem diversos afiliados aqui, diversas oportunidades aparecendo. Entre em contato, eu vou conversar com você da melhor forma possível. O negócio é a gente crescer todo mundo junto aí. Valeu, galera. Um abraço forte aí. Obrigado, Vitor. Teu trabalho aí continua, que tá nota 1000 demais. Tamo junto. Até a próxima. Ussa.